Paz do Senhor, queridos. Cumprimento a igreja, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão de casa nos acompanhando. Que Deus abençoe, que Deus prospere ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de ensino, lendo Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui bendizendo e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado pela cruz, porque lá o Senhor cravou os nossos pecados, expôs publicamente e ressuscitou, triunfando ao terceiro dia. Obrigado, Senhor, ser conosco. Fale conosco por meio dos louvores que serão entoados aqui e por meio da sua santa palavra que será ministrada logo mais. Agradecemos por esta rica oportunidade, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Mas em Salmos 37, 39 diz assim: Mas a salvação do Senhor, mas a salvação do justo vem do Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. Amém? Nós sabemos que o Senhor Ele é fiel à nossa vida. Não importa qual seja a circunstância que nós estamos passando, estamos vivendo, o Senhor Ele está conosco. Aleluia. Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade de sua casa, a glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade e fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável. É impossível Deus errar. Ele não tem oponente, não tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem discuta. É um justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrubar. Eu sirvo a Ele, dependo dEle, adoro Ele. Ele é meu rei, nos braços dele refúgio encontrei.
segredo não há quem descubra. É um justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é meu rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Ora com Ele, onde eu irei. Deus indecifrável, Deus indecifrável. Oh, aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus. Deus indecifrável, aleluia. Deus que nos prometeu que sempre estarei conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Aleluia, Jesus. Não tenha medo do deserto escaldante. Deus tem sempre água por lá. Não tenha medo da fornalha fulminante. Deus também tem anjo lá. Não tenha medo de atravessar o mar, porque Deus vai segurar as águas pra você passar. Quem por Deus é escolhido nunca está desprotegido. Do outro lado vai chegar, com certeza, aleluia. A providência de Deus onde você for. Tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor. E você não está só, o que tem ao seu redor, anjos fortes do Senhor. Não tenha medo, se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha, o olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha. Não tenha medo, se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha, os exércitos de Deus trabalham quando você crê. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. A providência de Deus onde você for. Tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor. E você não está só, porque tem ao seu redor anjos fortes do Senhor. Não tenha medo, no deserto, no mar ou na fornalha, você tem um Deus que não falha. O olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha.
não falha. Os exércitos de Deus trabalham quando você crê. Deus não falha. 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 Deus é contigo, amém? Vamos estar dando essa noite do pregador, na palavra do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. A satisfação estar aqui, né, no templo, para mais um momento de meditar na palavra do Senhor. Hoje, o capítulo 15 do primeiro livro de Coríntios. Os irmãos já podem abrir suas Bíblias, né, que nós trataremos de um assunto muito importante, justamente da ressurreição de Cristo. Né, um tema grandioso e interessante de estudar. Pelo número de versículos que tem no capítulo 15, é interessante que nós façamos uma divisão, né? Pelo menos falar na primeira parte, né? Porque são pelo menos 58 versículos. Mas já convido os irmãos a abrir a Bíblia no capítulo 15 e vamos ler primeiro a primeira parte, que vai só de 1 ao 10, os versículos 1 a 10. Quero lembrar que o tema ressurreição, né, quando falar da ressurreição de Cristo, nós também vamos fazer algumas retomadas de alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né, mas para reforçar o que vai ser falado aqui hoje. Amém? Né, nós temos aqui presencialmente alguns dos irmãos, né, que vão estar à vontade para fazer alguma pergunta, quiser participar, né, mas os irmãos aí de casa também fiquem à vontade, né? Vai ter como comentar no próprio vídeo, né? No YouTube, tem como colocar algumas perguntas que nós podemos até compartilhar algum texto. Amém? Diz o seguinte, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quero que os irmãos também adiantem e vamos lá para o versículo 20. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Se fazermos a leitura de todo o capítulo, né? Eu sei que aqui nós gastaríamos pelo menos 12 minutos, né? Uma leitura mais audível. Eu sei que tem sons, né? Gravando só o áudio, às vezes de 15 minutos, né?
mas já consome um bom tempo. Mas conseguiremos falar e abordar a essência desse capítulo. Começo já fazendo pergunta, né? Será que Cristo ressuscitou? O corpo humano pode ressuscitar? Nós estamos diante de uma pergunta que ela é fundamental para todo o cristianismo. Ou nós estamos pregando uma verdade absoluta, ou nós estamos pregando uma grande mentira. Então Paulo chama a atenção dos coríntios, né? Na verdade a igreja de Coríntios, sobre isso. Ou Cristo ressuscitou e nós estamos falando a verdade, ou Cristo não ressuscitou e nós estamos falando uma grande mentira. Os irmãos vão compreender que nós estamos aqui diante de uma igreja, a igreja de Corinto, que tinha origem grega. Nós estamos falando da Grécia, né? Corinto ali próximo a Atenas. Então Paulo sabia qual era o público que ele estava falando, né? Ele fala da forma que ele pregou. Então Paulo já começa a ter reconhecido: eu sou o menor dos apóstolos, não poderia nem ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja. Mas Paulo reconhecia que Cristo havia morrido. E mais ainda, ele acreditava e tinha certeza que Cristo ressuscitou, porque ele teve esse encontro com Cristo ressuscitado. Mas no meio do povo, né, dessa igreja de Corinto, tinha pessoas que acreditavam, às vezes, que somente Cristo ressuscitou, mas que o corpo não poderia ressuscitar, que os demais também não passariam pelo processo de ressurreição. E quando nós falamos de ressuscitar, nós podemos voltar lá no episódio, né? Quando Cristo foi crucificado e morto. E ele também ressuscitou. Podemos voltar logo de início no versículo, vamos lá em capítulo 27 de Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53. Faça questão de ler, porque da vivência que nós temos às vezes com o sol dominical, algumas pessoas não lembram desse episódio, né? Passa assim bem ao largo, agora a gente consegue fazer uma menção disso. Mas vamos lá. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Porque nós estamos provando e demonstrando aí que Cristo ressuscitou, mas outros santos também ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Cristo. Então aqui já comprova um dos argumentos do apóstolo Paulo, que Cristo ressuscitou. E vocês também podem começar a acreditar que além de Cristo, a igreja também vai ressuscitar. O corpo glorificado não é somente para Cristo, que nasceu com essa missão. Então Paulo começa a chamar a atenção disso, por quê? Quando a gente retorna, né? Quando a gente retorna para o conhecimento bíblico, nós vamos chegar que Paulo, ele era um discípulo de Gamaliel, conhecedor judeu, né? Considerado rabino, né? Porque ele tinha um conhecimento de rabino, o conhecimento era muito destacado. Mas, entre os judeus, tinha também a divisão de fariseus e saduceus. Amém? Retornando, né? Então, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa com conhecimento destacado, né? Quando a gente fala dos judeus, tinha lá as correntes de saduceu e fariseu. Volto aqui a relembrar com os irmãos a diferença entre um e outro, né? Basicamente, os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção, nesse caso aqui, vamos voltar aqui à igreja de Corinto. Então, Cristo ressuscitou. E era muito difícil para o povo grego, né, perceber e acreditar na ressurreição. Porque eles, quando a gente volta, né, eu vou falar que nesse estudo,
a gente faz de forma mais simplificada, né? Mas eu recomendo que os irmãos façam, né, a leitura e depois recuperem suas revistas de escola dominical. Esse tema foi tratado numa revista da escola dominical de segundo trimestre de 2009. Tá? A gente fica relembrando. Eu fico olhando assim, os irmãos, olha, eu estou em igreja, né? E desde criança. Então, alguns temas é bom que a gente faz boa revisão, né? E alguns eu lembro da escola dominical, que é justamente onde se cresce, né? Uma grande escola. E eu lembro que tratou desse capítulo 15, né? A ressurreição. Mas eu vou falar para os irmãos, nossa mensagem nesse momento, desse estudo, vai se concentrar na ressurreição. Não vamos tratar da volta de Cristo. Nós vamos fazer, né? Porque isso aí é uma outra lição, outro estudo. Mas o interessante é que a ressurreição de Cristo também já estava prevista desde o Antigo Testamento. Eu até peço para os irmãos fazerem uma leitura, né? Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, 10. Salmo 16, 10 quer dizer o seguinte: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. As demais referências, né, que eu vou citar mais aqui, estão no Novo Testamento. Mas também eu gosto de fazer referência ao livro de Daniel 12, né? Deixa eu ver só, pegar para os irmãos, que também trata, Daniel 12, 2, que diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Amém? Então nós temos a confirmação: Cristo nasceria, morreria e ressuscitaria. Então Paulo está confirmando isso aqui. Quando a gente pega os versículos de 3 a 8, está lá confirmando. A gente tem que chamar a atenção dessas, né, das características. Vamos pegar, tratar. Não é somente falar da ressurreição, mas falar que teve a morte, porque Cristo morreu, confirmando que está nas Escrituras. Teve o sepultamento, está lá claramente definido. Você observa que até guardas foram colocados no sepulcro. Houve a ressurreição. E nós falamos também das provas irrefutáveis, né, da ressurreição de Jesus. É claro que eu não estou falando aqui de um fato científico, né, fato científico e diferenciado de fato jurídico. O fato jurídico ocorreu. A morte ocorreu. Né? Nós falamos de momentos que a história consegue demonstrar. Claro que temos pessoas que, trabalhando contra esse argumento, já começa a primeira pergunta que eu falei: se a ressurreição de Cristo não ocorreu, em vão nós estamos aqui. Então tem pessoas que trabalham para derrubar esse primeiro argumento. Então Cristo não ressuscitou. Volta um pouquinho ainda: Cristo não existiu. Então Paulo gosta de usar a questão, né, lógica, né? Por quê? Se Cristo não ressuscitou, então em vão nós estamos aqui. Já começa falando a respeito disso. Ele até repete, né, no 13, no 16. Mas o interessante é que ou nós estamos, né, volto a reafirmar o que falei no início, ou nós estamos falando uma grande verdade, essa verdade absoluta, ou nós estamos falando uma grande mentira. Quando a gente fala da lógica, é bem assim: Pedro existe. Eu falo, todo homem existe. Então Pedro existe. Estão falando que Pedro é homem. Entendeu? Então se eu falo, Cristo ressuscitou entre os mortos, e agora eu vou fazer a diferença. Quando chega para falar para os gregos, na verdade, os irmãos de Corinto, até acreditavam que Cristo poderia ter ressuscitado, porque seria a missão dele, mas os demais não haveria a ressurreição. Né? Então nós vamos demonstrar, já passamos aqui no Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53, e também vamos seguindo. Lá em João 11, 25, nós conhecemos bem esse versículo, né? Boa parte aqui lembra, né, dos velórios que às vezes tem que comparecer, mas está bem assim, né? E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Está afirmando, né? Está afirmando. Seguindo, a gente pega também como foi um fato que ocorreu, né? Teve a morte de Cristo e a ressurreição. Então, ela que é um fato jurídico, tem que ter alguma coisa que pode ter alguma prova, alguém demonstrar isso. Tem testemunhas dessa ressurreição de Cristo? Temos, né?
próprio texto que nós falamos aqui, ó. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, capítulo 15, versículo 4. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Tá? Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. E por último, apareceu a Paulo. Né? Então, nessa questão de demonstrar e falar que tem testemunha, está aqui explicadas, né, que tem testemunha. Testemunho de Pedro, a respeito da ressurreição, vai estar em Atos capítulo 2, versículos 23 e 24, que eu também vou fazer questão de falar para os irmãos, fazer a leitura, né? Estamos em culto de estudo, que diz o seguinte: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 23 e 24. Atos capítulo 4, versículo 33, também fala da testemunha dos apóstolos. Né? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, falamos que houve a morte, houve o sepultamento e houve a ressurreição, e tivemos testemunhos. Amém? Nós estamos aqui falando só de um fato histórico, né, da possibilidade, nós falamos uma coisa real. Mas, mesmo assim, nós ainda temos que trabalhar esse contexto, né? E nesse momento a igreja, né, de Corinto ainda não tinha isso muito bem claro. Embora fossem pessoas que tivessem, naquele momento, adotando mais a teoria humanista, né? E eu vou dizer o seguinte: os gregos, eles são berço para a democracia. Quando a gente volta, né, para falar sobre direito, né, falar sobre comportamento de sociedade, vocês vão ter que, nós temos que estudar, né, o berço da democracia, que é a Grécia. Né? Muito embora algumas controvérsias, porque quando fala de berço da democracia, né, era uma democracia também muito restritiva, porque somente os homens participavam. Né? Mas tá lá, o berço da democracia está na Grécia. E voltando, eles também acreditavam na situação do dualismo, né? A questão de dualismo era o corpo fraco e o espírito forte. Então, sendo o corpo fraco, o corpo era alguns chamam até prisão, né? Ou mero transporte da alma. A alma é eterna. Então, eles acreditavam nisso. Então, era difícil conceber que o corpo humano pudesse ressuscitar se não fosse por um princípio divino, qual a situação de Cristo. Mas Paulo está aqui continuando, ele está falando, ó, temos que acreditar e tem que demonstrar que não foi somente Cristo que ressuscitou. Nós também aguardemos, né, a nossa ressurreição. É claro que nesses primeiros 10 versículos que a gente vai tratar nessa primeira parte desse estudo, a gente não vai chegar nessa parte final, né? Quando vai falar da ressurreição para futuro. Nós estamos falando primeiramente desse fato histórico da ressurreição. Seguindo, capítulo 24, versículo 15 do livro de Atos. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Olha como é que está a definição aqui em Atos 24, 15. Né? Que haverá ressurreição não somente dos justos, mas também dos injustos. Mas aí nós vamos fazer, né, nesse momento, relembrar do que tem em Apocalipse, né? Vamos voltar em alguns outros livros, que também haverá o grande julgamento. O tribunal, né? O grande tribunal branco. Então, nós teremos um grande julgamento. Então, todos terão que comparecer diante do juiz, que é Cristo, para receber sua sentença. Então, aqui está falando de justos e injustos. Eu estou utilizando aqui na minha versão, para os irmãos às vezes acompanhar, é mais a Bíblia na linguagem da Nova Versão Internacional. Eu achei mais tranquila, né, para ficar até um pouco mais clara, né, a linguagem, mas eu sei que tem lá 5, 6 tipos de, né, que a gente usa basicamente para fazer a leitura. Eu até aconselho os irmãos a fazer a leitura de um ano, né, ler a Bíblia, pega lá na revista de Almeida, né,
Nova Versão Internacional, a linguagem de hoje, vocês vão perceber o quanto a gente consegue crescer, né? Que às vezes é meio complicado, você está lendo ali a Bíblia, quando é caso de estudo, a gente pega algumas palavras, ela faz essa pesquisa, né? Dicionário, Google, né? A ferramenta, né? Tá lá. Mas às vezes aparecem termos assim que a gente não consegue ter uma clareza na primeira leitura, né? Então a Nova Versão Internacional traz uma clareza um pouquinho maior, embora eu tenha muitos versículos decorados na versão revisada de Almeida, né? Aí quando os irmãos falam de versão, aqui na Nova Versão Internacional, a gente não lembra, né, no mesmo sentido, mas a compreensão fica ali bem determinada, a gente consegue entender, né? Seguindo, também, agora vamos falar de Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A ressurreição, a primeira ressurreição. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então nós já estamos fazendo uma menção do capítulo 20 de Apocalipse, né? Falando da ressurreição. Aqui já está tratando da segunda vinda de Cristo. E nós não vamos entrar nesse momento, nesse assunto. É só para lembrar que a ressurreição de Cristo está muito bem explicada durante todo o texto bíblico. No Antigo Testamento, nós igual falamos, no Novo Testamento, mas o capítulo que tem a maior descrição, que trata de forma mais categórica a respeito da ressurreição de Cristo, é justamente o capítulo 15 que nós estamos estudando hoje. E justamente quem? O apóstolo Paulo, o autor de pelo menos 13, né, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 está associado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem um conhecimento, e ele não teve esse conhecimento somente, né, porque ele aprendeu lá com Gamaliel, que foi discípulo, né, que foi um judeu exemplar. Ele também tem a unção do Espírito Santo na vida dele. Então, para compreender muitas coisas que a gente fala, né, nós temos que estar com a unção do Espírito Santo, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. Amém? Quando a gente fala de ressurreição, né, já vem em nossa mente, né, o que é a palavra ressurreição? É tornar a vida. Tornar a vida, retornar a viver, despertar, levantar dentre os mortos. E nós observamos com maior... Vamos falar o seguinte, com maior destaque, mais a morte de Cristo. Mas quando a gente chega nas pessoas que Cristo ressuscitou, né, quando ele falava para as pessoas ressuscitarem, né, também retornava à vida. A gente pega lá a ressurreição de Lázaro, né, interessantíssima, né, quando a gente pega Jesus, né, dá o comando e ele volta a viver. Quando a gente chega em algumas pessoas para narrar o episódio morte, é complicado. Mas também tem pessoas que foi reservada uma missão muito grande, mas que ela não teve uma continuidade de vida da forma que se esperava. Quando eu estou lembrando aqui da história de Estevão. Estevão, né, ele tem uma conexão com Paulo. Eu já teve uma vez, já fiz uma preleção sobre Estevão, né, mas eu acho interessante falar sobre isso. Paulo, com todo o conhecimento que tinha, né, ele era judeu, e ele não acreditava em Cristo, ele era perseguidor da igreja. Ele assume isso aqui quando a gente lê, né, que ele não seria nem digno de ser chamado de apóstolo, né, porque ele fala que ele perseguia a igreja. Mas os irmãos vão perceber em Atos capítulo 6, né, que está lá, o apóstolo Paulo, quando fala da história também de Estevão. Outra história muito boa de se ler e de se fazer a preleção, porque ele faz uma pregação muito, né, completa perante o Sinédrio. Mas Estevão chamou a atenção de Paulo, né? Um certo Saulo, né, onde foi depositar as vestes, né, dos falsos testemunhas. Então, naquele momento, a gente observa que quando Estevão morre, ele vê os céus abertos. Ele fala que vê os céus abertos, né? Então, quando a gente fala quem é que tem, que pode descrever, né, o que tem do lado da morte, quando a gente observa quando Cristo fala que ele tem a chave do inferno e da morte. Então você não vai encontrar tantas descrições. Quem tem essa facilidade às vezes de mostrar isso é o apóstolo Paulo, né?
Então, na ressurreição, quando a gente avança nesse sentido da ressurreição de Cristo, ele também quer estender a ressurreição dos que estão com Cristo, daqueles que ressuscitarão ou para o julgamento, né? E ele acreditava, né, naquele momento, que aquelas pessoas que estavam ali, aquelas 500 que parte delas ainda estavam vivas, que também seriam ressuscitadas. Ou então, na verdade, os que morreram, né, seriam ressuscitados. Mas, ainda que não fosse naquele momento, se morressem, eles também seriam ressuscitados. Isso é uma questão de convicção. Vamos lá. Seguindo a parte do meu roteiro aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós falamos agora há pouco, né? Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo não existiria. E não existiria. Então, a premissa está ali. Ó. Se não existe isso, então está tudo perdido. Não adianta você ter feito todo esse período de buscar ao Senhor, né? Gastar seu tempo sendo que uma pessoa que não existiu. Eu já até vi, aqui no plano piloto, né? Tinha uma igreja que colocou uma faixa, bem assim, ó, tenho medo de Deus não existir. E faz o convite das pessoas para participar daquelas palestras. Mas a gente pensa que isso aí é uma coisa fora do comum, não é? Participei do ambiente acadêmico por um bom período e eu encontrava colegas evangélicos e colegas que já foram evangélicos, né? E quando a gente tratava de filosofia, tanto, vou falar na área de economia, a gente estudava muito filosofia, e no direito também. Ali há alguns tipos de conversas, né, que a gente fala das teorias, que muitos filósofos vão levar a pessoa a crer que Cristo não existe, que Deus não existe, né? Já vou falar para os irmãos aqui, depois vocês me perguntem, né? Cristo, né? Deus, quando fala de Deus, a existência de Deus, Deus é. Então Deus não existe. Deus é. Quem existe é o homem. Nós temos tempo para nascer, tempo para viver, para morrer. Deus está acima de tudo. Amém? Ele é. É interessante você pegar ainda, né? Lá no passado a gente pegar uma explicação do pastor Caio Fábio, né? Mas eu acho bom quando a gente começava a discutir, não existe, não, é ok, você está correto, né? Deus não existe, mas ele é. Ele não está submetido à nossa limitação de conhecimento. O que Deus criou nesse universo, né? A nossa capacidade de entendimento é muito limitada. Para entender como ele pode viajar no tempo, nós estamos aqui no momento que eu falo, ó, Deus, nesse momento ele consegue ver o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Passado, presente e futuro de toda a humanidade. Para ele o tempo, ó, não existe essa barreira. Igual a gente viaja, né? Pastor Josué. Autoexistente. Ele se auto-existe. Porque é um princípio de falar que quem existe, né? No caso, a natureza humana foi criada por alguém, mas Deus se criou. Né? Eu lembro que eu falava com o pastor Levi, o pessoal falava, mas ó, de onde veio Deus? Né? Aí chegava, de onde veio o homem? Não, o homem veio da criação de Deus, né? Mas também no sopro, e tem a teoria, né? Que é do Big Bang, que é uma situação. Eu falo, a história está aí para confirmar muita situação, e a ciência também. A ciência, corretamente interpretada, vai confirmar que Deus existe, que Deus está presente, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente. Mas nem todos nós teremos a capacidade de compreensão que Paulo teve. Nem todos nós teremos, né, a missão que o apóstolo Paulo teve dos discípulos. Para os irmãos entenderem, quando a gente volta, né, sobre os discípulos, há um tipo de conhecimento que eles tiveram, uma presença de Deus que eles sentiram de forma tão contundente, que eles conseguiram perceber isso, que alguns cristãos conseguem perceber na atualidade. Por quê? Para eles, né, o viver era lucro. Quando Paulo fala viver lucro, né, a gente observa o seguinte: será que compensava você seguir a Cristo e depois ser morto, crucificado, semelhante a Cristo, ou então de cabeça para baixo? Os apóstolos, né, quando a gente pega as mortes dos apóstolos, vai perceber que eles foram fiéis até o fim. Mesmo sabendo que o resultado para eles seria a morte, mas eles sabiam de alguma coisa que viria após a morte. Apóstolo Paulo também, da mesma forma, é o que mais bem explica isso, né? Que coloca o pobre do homem que pensa que somente nessa vida vai ter seus resultados.
Mas, seguindo a nossa explanação aqui, eu queria que os irmãos pegassem também Lucas capítulo 24, versículo 39. Por quê? Para confirmar mais ainda sobre a situação da ressurreição. A ressurreição ocorreu e foi visível. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo? Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então aqui já está falando da ressurreição de Cristo. Capítulo 15 de Coríntios, né, que nós estamos estudando, lá na parte final, que vai ser o alvo da nossa segunda parte de entendimento, de discussão, né, fala o seguinte, capítulo 15, versículos 42 e versículo 54. Assim também será a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo degradável, ressuscitará capaz de nunca se degradar. Seguindo 54, e quando este corpo se revestir da capacidade de não se degradar, e esse corpo mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: na vitória a morte é tragada. Algumas versões vão falar de incorruptível. Nós vamos abandonar esse corpo incorruptível e pegar um corpo glorioso, né? E esses discípulos de Cristo, os apóstolos, tinham certeza disso. Para quem não tem certeza disso, fica na dúvida, procurando qualquer motivo para deixar de acreditar em Deus. Mas é. Olha, está falando agora, isso aí é a semana aqui, um estudo de possíveis 34 civilizações na Via Láctea. 34 civilizações. Vou falar para os irmãos, já mexe com a nossa cabeça só pensar na civilização humana aqui na Terra. Imagina pensar que tem civilizações fora do planeta. Mas isso seria impossível para Deus? Claro que não. Não é que ele cria só a Terra, né? Ele pode ter criado outros planetas, pode ter vida. E quando eu falo de não existia barreira do tempo para Cristo, né? Para Deus, Deus não tem a barreira do tempo. Quando a gente fala da velocidade da luz, né? E a velocidade do som, a gente pensa que já é muita coisa, né? Acima de 1.125 km por hora, você ultrapassa a barreira do som, né? E o ano-luz, né? São, na verdade, milionésios. A gente fala essa distância que a luz chega de um planeta, daqui da Terra tem outro planeta. Nós falamos de milhões de anos de distância de algumas galáxias. E nós sabemos que quando vai fazer, quando eu peguei alguns estudos, a gente pega o seguinte: são mais de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia, mais de 100 bilhões, 150 bilhões de estrelas e planetas. Nós estamos em uma galáxia, que é a Via Láctea. Eu sei que é meio complicado entender essa grandiosidade. Quando a gente pega as fotos dos planetas, observa que a Terra é um ponto pequeníssimo, né? Você vê o Sol, ele consegue diminuir em relação às outras estrelas do mesmo formato, é de quinta grandeza. Então quem criou isso tudo, né? Para ele não ter limitação. Para ele não ter limitação. Então, um corpo glorioso, né, é capaz de sobreviver a qualquer tipo de tempo. O nosso corpo, no momento, não é. Por isso que nós temos essa missão. Nós temos o nascimento, desenvolvimento, crescimento e a morte. Embora as pessoas que estavam ali com Paulo acreditassem que poderia haver a segunda vinda de Cristo naquele tempo, Deus assim não permitiu. Amém? Seguindo, vamos agora em João capítulo 20, versículo 27, que diz o seguinte: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. É interessante nesse momento aqui, isso aqui desafia leis da física. Jesus tinha um corpo glorioso ressuscitado que atravessava paredes, mas ao mesmo tempo ele permitiu que Tomé tocasse. Então não era só o espírito que estava na terra, né? Tem gente que fala, não, ele ressuscitou, mas foi o espírito que andava entre paredes. Não, ele permitiu que tocasse. Então, está demonstrando, aqui é uma amostra, o corpo de Cristo, né, para o corpo incorruptível que teremos após essa ressurreição. E comeu com os discípulos. Né? E comeu com os discípulos. Então está demonstrando mais ainda, né? Aí a gente pega o hino, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Né? Mais interessante. E o outro ponto, que é o penúltimo que eu quero tratar ainda nessa primeira parte, está em 2
no 2 livro de Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Vou fazer a leitura, né, para facilitar a compreensão sobre um corpo celestial. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. Casa eterna no céu. Não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, entendemos? Corpo, né? Gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, nessa linguagem aqui, né, da NVI, essa é a parte interessante, né? Nós sabemos que o corpo é deteriorável. Não adianta eu ter a fantasia, eu não vou ser novo para a vida toda. Não existe, né? Você pode até conservar o corpo, que o cristão também tem que zelar pelo corpo que tem, porque foi Deus que deu. Mas você não tem o controle desse corpo. Quando você é chamado ao céu, o corpo fica. Mas enquanto você tem esse corpo, você pode fazer uma boa gestão do corpo, né? Cuida bem, alimentação, né? Aproveita bem a questão do conhecimento, que também você está valorizando o corpo que foi presenteado por Deus. Vivificar. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então está falando agora de Deus, né, que tem, se o Espírito dele habita em nós, que é a comunicação do homem com Deus, né, o Espírito, e esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então ele também tem capacidade de ressuscitar a nós, ressuscitar o corpo daqueles que já dormem com Cristo. Amém? Então voltemos para algumas perguntas iniciais, né? A ressurreição de Cristo ocorreu? Sim, nós temos aqui, né? Sim. Como eu posso comprovar isso como fato jurídico? Teve testemunhas? Sim. Podemos citar aqui pelo menos, aproveitar os presentes aqui, né? Pedro, podemos falar dos 500 que é citado no capítulo 11. As Marias. Quem mais? Soldado romano. Os discípulos no caminho de Emaús, né? O próprio Tomé que tocou nas mãos. Os que perceberam. A questão do assunto ao céu é até interessante, né? Que quem estava presente conseguiu ver, né? Mas quem estava em volta não percebeu. Isso é né? E eles estavam lá, tinha um número grande de pessoas. Então consegue ver Jesus assunto aos céus. E o próprio apóstolo Paulo, mesmo depois da morte de Cristo, consegue, lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo ressuscitado. Amém? Por isso, ó Deus, eu te peço, venha abençoar, ó Deus querido e santo, a fé de cada um dos irmãos que estão nas suas casas. Aumente a fé de cada um, ó Pai. A fé dos irmãos que aqui vieram. Edifica a nossa fé, ó Deus, com essas palavras maravilhosas que aqui aprendemos hoje. Pai querido e santo, fortalece a nossa esperança. Que cada dia, ó Pai querido, nós estejamos mais esperançosos. De que pode até dias mais ruins chegar para nós nesta terra. Mas o Senhor tem um lugar separado exclusivamente para nós, um lugar de paz, de gozo, de alegria. Por isso, ó Deus, eu venho te pedir em favor da mãe do irmão Léo, em favor do seu tio, que estão doentes, ó Pai, estenda as tuas mãos e vem com a cura, com a libertação, ó Pai querido, daquela enfermidade, seja ela qual for. Te pedimos também, ó Pai, em favor dos irmãos que estão nas suas casas, que estão doentes, estão passando por algum problema. Senhor, que o Senhor venha com a sua mão poderosa acolher cada um, ó Pai, trazendo paz e alegria aos seus corações. Recompense a dedicação de irmão Fábio por esta palavra,
pelo cuidado, ó Deus, de estar ministrando aqui uma palavra tão boa. Pai querido, abençoa os irmãos que aqui vieram. Deus querido e santo, que o Senhor recompense os passos de cada um deles aqui, ó Pai, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. Está terminado em nome de Jesus.